Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição 3 e vamos estudar o capítulo de 2 de Lucas, dos versículos 4 a 19. Como título para a nossa lição temos Proclamado. O nosso textuário são os versículos 10 e 11, que diz o seguinte: Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de David, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós vamos ler o texto na versão Almeida século XXI, que é a versão que está nas nossas revistas DVD. Bom, como nós já conhecemos bem esta história, no tempo do nascimento de Jesus, os judeus viviam sob, claro está, o domínio do Império Romano. Cerca de 300 anos antes, Alexandre o Grande havia também conquistado a Judeia, mas ao contrário dos romanos, Alexandre tinha dado liberdade aos judeus para preservar a sua cultura, com o benefício ainda de ter espalhado o idioma grego, favorecendo uma economia comum entre as sociedades emergentes da bacia do Mediterrâneo. Isto fez que todos partilhassem a mesma língua, neste caso o grego comum, e posteriormente foi mais fácil comunicar a vida e os ensinos de Jesus por entre estes povos. É necessário também nós pensarmos que quando Jesus nasceu, o imperador romano era César Augusto, que foi um dos maiores imperadores de Roma. E Herodes, que era descendente dos Edomitas, tinha sido nomeado pelo imperador para governador da Judeia, que até então era uma província romana periférica e de difícil governação. Foi também nesta altura que César ordenou um grande recenseamento por todo o Império, obrigando o povo a regressar à sua terra natal para se registarem. Foi esta mesma exigência que fez com que José e Maria tivessem de regressar a Belém, cumprindo assim a profecia acerca do lugar do nascimento de Jesus. E Deus usou reinos seculares para o cumprimento da sua palavra, e foi neste contexto que Deus enviou seu Filho ao mundo como Messias. Ora, feita está a nossa introdução, vamos então agora ler o texto. Os irmãos em casa podem me acompanhar nas vossas Bíblias. E diz assim a palavra de Deus. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada também Belém, na Judeia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando sobre elas no coração. Ora, vamos agora, lido está o nosso texto, vamos agora aprofundar os ensinamentos deste trecho de Lucas e vamos versículo a versículo. Ora, aqui no versículo 4, e José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de David, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem da família de Davi. Bom, Nazaré era uma pequena cidade na Galileia, que ficava a 140 km mais ou menos a norte de Jerusalém.
e a 145 km de Belém. Pelos padrões modernos, fazer esta viagem, a distância não seria longa, mas para aquela altura implicava realizar esta distância a pé, a subir por caminhos de terra, o que seria um percurso duro para quem tinha uma esposa perto de dar à luz. Mas devido ao recenseamento, José e Maria não tiveram outra opção senão ir até Belém, que era também chamada Cidade de David, que era a cidade natal de José. Ora, Deus tinha prometido ao rei David que estabeleceria um reino governado por um dos seus descendentes e que este reino seria para sempre. Agora José e Maria iriam para Belém, onde nasceria aquele que iria cumprir estas promessas, como estava escrito no Velho Testamento. Depois temos aqui o versículo 5, 6 e 7. E foram para Belém para quê? Para alistarem-se, não é? Foi alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo dela dar à luz. E ela teve lá o seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e colocando numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, chegando a Belém, obviamente foi com urgência que eles terão procurado um lugar para ficar, mas ninguém os recebeu. Apesar de ainda não estarem oficialmente casados, nós vemos aqui que esta questão do comprometimento na época dos judeus era tido como um compromisso muito sério. Tratava-se do noivado. E era tão sério que, de tal forma para o desfazer, tinha que existir uma carta de repúdio. Pelo que foram os dois para Belém. Portanto, eles, no seu compromisso era como se já estivessem casados, digamos assim. Não estavam ainda casados, mas o compromisso era sério e forte. E foram os dois para a cidade natal de José. Ora, o texto nos transmite a ideia que mal chegaram não terá passado muito tempo até chegar à altura de Maria dar à luz, nascendo Jesus numa manjedoura. Com os céus a observar, o Rei dos Reis nasce num estábulo e não num palácio, transmitindo aqui humildade e rejeição. Sendo segurado por Maria, que o envolveu em panos, costume das famílias mais pobres. Lucas também nos dá aqui um pormenor interessante, é que Jesus era o primogênito, ou seja, foi o primeiro filho de Maria, o que significa que Maria e José tiveram mais filhos posteriormente a Jesus. Cumprida fica, que lá está, a profecia que nós temos em Isaías 7,14, em que uma virgem comprometida daria à luz, cumprindo também as promessas para com a linhagem de Davi. Depois aqui no versículo 8 diz assim, naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. Ora, isto também é um pormenor muito importante. O aviso do nascimento de Jesus foi dado primeiro aos pastores, que estavam no campo a guardar o rebanho na vigília da noite. Socialmente, os pastores na altura tinham uma posição negligenciável e muitas vezes era-lhes negado assistir às cerimónias religiosas tradicionais. Muitas vezes era um trabalho que sobrava para aqueles que tinham algo a dever a alguém, para aqueles que não tinham nenhum tipo de instrução. Era um trabalho mesmo que sobrava para os mais pobres, para os mais humildes. Mas para Deus estes representavam bem o papel que iria ser desempenhado por Jesus, o de bom pastor. Ora, o próprio Deus é apresentado na Bíblia como pastor. Nós vemos isso em Gênesis 49, versículo 24. O próprio rei David, antes de ser rei, era pastor. A apresentação dos pastores aos pastores identifica o papel do Messias para com os homens, que é o papel dos pastores para com as ovelhas. O Messias iria desempenhar para com os homens, sendo o bom pastor, como aparece em João 10, versículo 11. Depois estamos dos versículos 9 ao 12. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse, não temam, porque vos trago novas de grande alegria. E depois no versículo 11 e 12, é que hoje na cidade de David, ou seja em Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós, achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Bem, a presença de um anjo cuja palavra significa mensageiro terá causado espanto e temor àqueles pastores que na vigília da noite guardavam o gado. Algo que acontecia sempre quando os anjos apareciam a alguém. Ora, o anjo os tranquilizou e lhes trouxe a mensagem de que o Cristo havia nascido. Em suma, os anjos vieram proclamar, que é a palavra raiz da palavra evangelizar, a todos os homens, ou seja, inclui aqui judeus e gentios,
o que era algo muito característico do Evangelho lucano, é que Lucas salientava muito esse tipo de pormenores. E vinham proclamar estas boas novas a todos os homens. Depois, no versículo 11 e 12, existem vários pontos importantes aqui. Primeiro, o menino envolto em panos era o Cristo que vinha para salvar a todos e ainda seria o seu Senhor. Portanto, temos aqui 3 títulos juntos neste texto: Messias, Salvador e Senhor. E tinha vindo ao mundo como recém-nascido, nascendo tal e qual os homens, sendo colocado num sítio nada habitual numa manjedoura, pois não havia lá, na pequena Belém, quem os pudesse receber. Ora, estes textos também nos mostram algo muito importante. Era que os pastores estavam na vigília de noite a guardar o gado, mostrando que o nascimento de Jesus não poderia ter acontecido no inverno, porque caso fosse no inverno, sendo uma região muito fria, algo inóspita no inverno, estes pastores dificilmente estariam à noite com o gado a cuidar do gado. Portanto, ele terá nascido antes da altura do inverno, ou pouco antes da altura do inverno. Depois, continuando aqui a nossa leitura, vamos para os versículos 3 e 14. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Foi, de facto, um acontecimento cósmico, de tal ordem e importância que o próprio exército celestial veio para prestar a sua homenagem. Enquanto isto acontecia, poucos eram os que de carne e osso assistiam na terra. Apenas José, Maria e alguns pastores que estavam na zona. Era manifesta na terra aos céus a glória de Deus que trazia paz sobre ela para os homens e unicamente manifesta para quem Deus quis. Maria assistiu a tudo isto e alegrou-se. Nós temos que nos lembrar que no capítulo 1 Maria havia chamado Deus de seu Salvador e agora traduzia-se no Filho Jesus que vinha para libertar o homem do pecado para trazer salvação eterna. Depois dos versículos 15 ao 16. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns para os outros: Vamos já até Belém para ver isto que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e um menino deitado na manjedoura. Uma história muito conhecida de nós todos. Vendo os anjos subirem de novo aos céus, os pastores impávidos ou incrédulos com aquilo que se tinha acabado de passar, não é? Se me parecesse um anjo à frente a dar uma notícia dessas, de certeza que eu não seria mais a mesma pessoa depois deste momento. Foram com pressa ver este menino. Não deveriam, sem dúvida, querer perder este momento e serem eles as testemunhas deste grande evento importante que acabara de acontecer. Depois do 17 ao 19, e vendo-o, contaram a todos os que lhes havia sido dito sobre o menino, e todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando sobre elas no seu coração. Os pastores agiram eles também como mensageiros, e vendo o menino, o anunciaram a todos, às gentes de Belém e com quem se cruzaram. Tal foi o impacto daquilo que testemunharam. Maria, contudo, guardou tudo isto no seu coração, procurando compreender o que estava a acontecer. Ela já tinha concebido sendo virgem, após receber a visita de um anjo. Teve Jesus num estábulo e o colocou numa manjedoura. Isto depois de uma viagem complicada. Agora havia pastores que falavam acerca de anjos e da salvação que ouviram. Tudo isto aconteceu naquele mesmo dia, quando Deus trouxe a salvação ao mundo. Mas é importante aqui neste texto reter, são de facto estes 3 títulos juntos que nós vemos nos versículos 11 e 12. Jesus veio à Terra para ser o Messias, para ser Salvador e para ser Senhor. Ou seja, nestes 3 títulos estão implícitos a natureza e o objetivo de Jesus. Ele vinha para tirar, para salvar o homem do pecado. Vinha para ser o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento. E era também Senhor. Ou seja, dava-lhe um título máximo na terra sobre os homens, que era o mesmo título que se dava ao próprio Deus. Assim, podemos pegar nos ensinamentos deste texto e dividir em 3 pontos para aplicarmos à nossa vida. As circunstâncias do nascimento de Jesus cumpriram a profecia acerca do Messias. Segundo ponto, só Jesus é Salvador. E terceiro ponto, Jesus está disponível para todo aquele que o procura.
Quero agradecer a todos. Esta foi a nossa lição. Foi apenas uma breve lição sobre o capítulo 2 de Lucas. E como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16, toda a palavra divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Portanto, que na entrada deste ano de 2021, que nos possamos lembrar desta palavra, buscar os seus ensinamentos, renovarmos o nosso compromisso com Deus, para que seja um ano abençoado e um ano de grande comunhão conosco, com Jesus, com Deus, com a Igreja. Assim, desejo a todos um bom ano de 2021.